Bom, nós vamos começar a tratar, a falar de outra estrutura, né, de armazenamento, que embora a gente já tenha visto, pelo menos parcialmente, né, essa estrutura, no momento que eu armazeno o nome de uma pessoa, por exemplo, mas a gente vai tratar agora de uma estrutura que, dependendo de como eu estou tratando essa estrutura, que linguagem de programação usa essa estrutura, em geral, ela é conhecida por muitos nomes, né? Então você pode encontrar como vetor, pode ser um vetor de caracteres, você pode encontrar também como string, ou ainda cadeia de caracteres, ou ainda na linguagem Python, ela costuma chamar de lista, né? Então são vários nomes para representar uma estrutura de dados onde você vai utilizar para poder fazer o armazenamento de informações. Dependendo da linguagem de programação que você utiliza, essa estrutura pode armazenar dados de forma homogênea, ou seja, em cada espaço que você tem aqui, essa estrutura só permite armazenar um único tipo de informação. Então, dependendo da linguagem de programação que você utiliza, algumas você só consegue armazenar um tipo de informação, mas outras estruturas permitem armazenar várias informações. Mas a ideia é você ter um nome dessa estrutura, aí aqui eu estou chamando de V para essa estrutura, e eu vou ter vários espaços onde eu possa armazenar um tipo de informação dentro desses espaços. Então, em algumas estruturas e algumas linguagens, ele só permite armazenar dados de um único tipo, de forma homogênea, e em outras estruturas você consegue armazenar dados de tipos diferentes, né? Tudo depende da linguagem de programação que você está utilizando, né? Mas eu vou falar primeiro utilizando a linguagem algorítmica, ou seja, a pseudolinguagem, né? Vou utilizar primeiro a pseudolinguagem e vamos ver como se comporta, né, o armazenamento dessa informação. Mas a ideia é eu criar uma variável, aí aqui eu estou chamando de V, onde eu vou criar alguns espaços de memória, aí aqui eu estou criando 4 espaços para poder armazenar a informação, e esses espaços vão ser designados com base em um índice. Aí esse índice sempre começa com 0, então para cada posição eu tenho um índice, né? Então nós já falamos um pouco dessa estrutura quando nós estávamos fazendo a entrada de dados de um nome, né? Que o Python ele cria uma estrutura, né, semelhante a essa, né, um vetor de caracteres, onde em cada espaço ele armazena a letra que foi digitada no momento que eu inseri o nome, né? Como eu não posso me fixar, né, em uma linguagem, até porque você precisa utilizar essas estruturas para diversas linguagens e não só Python, aí por isso que eu vou falar a forma algorítmica e depois, no momento que
fazer a transformação para a linguagem, você vai ter possibilidade de utilizar os recursos que cada linguagem permite com o uso dessa estrutura, ok? Bom, a primeira coisa para poder utilizar a estrutura, eu preciso criar essa estrutura. Eu preciso criar essa estrutura. Aí aqui eu vou definir uma estrutura com tipo de dados homogêneo, né? Ou seja, todas as posições vão armazenar o mesmo tipo. Aí, por exemplo, vou colocar um tipo real. O nome da estrutura, aí aqui eu estou chamando de V. E eu vou colocar entre colchetes a quantidade de espaços que eu estou querendo utilizar. Aí neste exemplo, né, nós vamos estar utilizando 4 espaços, né? Então, vou colocar o nome da variável que eu estou criando para poder fazer o armazenamento de dados, né? Então, eu estou fazendo aqui a declaração de variáveis, né? Então, eu comecei lá o meu programa, estou fazendo a declaração de variáveis. Então, eu estou criando uma variável chamada de V, do tipo real, e 4 espaços para poder armazenar as informações dentro dessa estrutura. Quando eu quero armazenar alguma coisa dentro do conteúdo da estrutura, aí eu sempre utilizo um índice, né? Então, esse índice que eu vou utilizar para poder armazenar essa estrutura é que eu vou utilizar para poder fazer referência, né, à posição de cada item, né, que eu estou utilizando. Então, a variável V na posição 0 se refere à primeira posição, variável V na posição 1 se refere à segunda posição, e assim sucessivamente. Esse índice, na maior parte das linguagens, né, ela sempre começa com o valor igual a 0 para a primeira posição e segue, né, até a última posição que foi definido. A única linguagem que permite eu manipular esse índice, até onde eu conheço, é a linguagem Pascal. Ela permite eu fazer manipulação desse índice, né? Mas grande maioria das linguagens, ela fixa, né, esse índice com a primeira posição igual a 0, a segunda posição igual a 1, e assim sucessivamente até o final das posições. Então, se eu quero armazenar alguma coisa em alguma posição, eu tenho que fazer referência ao índice, né? Então, por exemplo, se eu quisesse armazenar o valor igual a 5 na posição 2, eu colocaria V de 5, recebe um valor, por exemplo, 8. Então, quando eu digo que a posição V de 2 vai receber 8, é porque eu vou armazenar exatamente aqui na posição, né? Na posição eu vou armazenar uma informação que eu vou colocar aqui o valor igual a 8, né? Só um pouquinho aqui, agora não está editando. O valor igual a 8, tá? Então eu estou armazenando o valor 8 na posição 2.
Então, estou armazenando o valor igual a 8 na posição 2. Então, eu identifico a posição onde eu vou armazenar aquele conteúdo, né, é com base no índice, né, que eu vou estar utilizando aqui. Bom, é claro que fica complicado você armazenar assim, né, por uma posição, né? Você colocar o comando, por exemplo, via teclado para o usuário, para poder armazenar. O ideal é você criar uma estrutura de repetição para executar essa tarefa, né? Então, é muito utilizado, por exemplo, para armazenar as informações em um vetor, utilizando uma estrutura de repetição. Aí se utiliza muito na estrutura para, né, para executar a tarefa. Aí com a estrutura para, eu faço com que o índice seja o mesmo, né, correspondente às posições. Eu faço a variação do índice mesmo às posições para poder armazenar a informação. Então eu crio uma variável inteira, chamar de I, para representar o índice. Crio uma estrutura de repetição usando para I, de um valor inicial, aí o valor inicial é 0, até 3, faça. Eu já comentei com vocês que no momento que eu não indico, né, o passo, já fica subentendido que o passo, ou seja, o valor que vai ser alterado ou incrementado, né, ou decrementado para I, vai ser de 1 em 1, quando eu não especifico o passo. Então eu faço para I de 0 até 3, faz. Aí eu coloco o texto que vai ser exibido para o usuário. E aí eu vou colocar algo do tipo primeiro valor. Aí eu vou utilizar o I aí como referência, ou seja, mais um, primeiro valor. Faço a leitura do valor, ele vai armazenar no V de I. Vou afastar um pouquinho para visualizar melhor. E o fim para. Muito bem. Então, eu criei uma estrutura de repetição para executar a tarefa, né, do armazenamento de dados de todas as posições baseada, né, no índice. Okay? Muito bem. Com a execução do algoritmo, né, vamos executar, fazer o teste de mesa, né, do algoritmo. Fazendo o teste de mesa do algoritmo, nós temos real V de 4. Olha o que ele vai fazer com a execução deste comando. Ele vai criar, né, na memória do computador uma variável chamada de V, com 4 posições, aí está aqui o V, com 4 posições, e nessas posições, né, ele vai poder armazenar números do tipo real. Então ele vai criar esta variável na memória. Próxima linha. A próxima linha, inteiro I. Então ele vai criar uma variável chamada de I. Vou criar ela aqui.
criar uma variável chamada de i. E nessa variável i, eu vou armazenar um número inteiro. E aqui a variável i, eu vou armazenar dentro dessa variável um número inteiro. Depois, para i de 0 até 3, faça. Aí lembre-se, não está explicitamente escrito, né? Mas eu sei que o passo, o i, vai ser de 1 em 1, né? No momento que eu não escrevo o passo, está subentendido que o passo é de 1 em 1, ou seja, vai haver o incremento ou o aumento do valor de i de 1 em 1. Então ele vai iniciar. No momento que ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? O valor de i, ele recebe o valor inicial, né? Então o valor de i recebe o valor inicial. Então o valor de i recebe 0, né? Então quando ele lê a primeira vez, ele armazena, né, no i o valor inicial. Então recebe o valor inicial igual a 0. Então o i recebeu 0. Então, com a leitura, né, na primeira vez dessa linha, o i recebeu 0. Como é até 3, ele vai entrar no laço e vai executar esta linha, né? Aí, quando ele executa esta linha, lá no monitor do usuário, aqui o monitor do usuário, lá no monitor do usuário, vai aparecer, né, o que no monitor do usuário? O valor de i somado a 1, no monitor do usuário, o valor de i somado a 1, o valor de i é 0. 0 mais 1, 1. Aí vai aparecer no monitor 1, seguido do rosinho lá, para representar o primeiro, depois a palavra valor. E aguarda, né, que o usuário digite alguma coisa. Aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí, por exemplo, o usuário vai lá e digita 5. No momento que o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável v, na posição correspondente ao valor de i neste momento. O valor de i nesse momento é 0. Então ele vai armazenar no v de 0. Então o valor que foi digitado, ele vai armazenar no v de 0. Então é justamente nesta posição que ele vai armazenar o valor. Então vamos colocar lá o valor que o usuário digitou. Vamos armazenar na posição v de 0. Então 5 vem para cá. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Beleza. Tudo bem. Chegou no fim para. O que acontece quando chega no fim para? Volta, vai ocorrer o passo, que não está explícito aqui, né? Então a gente já viu que no momento que não está explícito, o passo vai ser alterado em 1, né? Então vai ser incrementado ou aumentado em mais 1. Aí o i é 0. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio i. Então ocorreu aqui o passo. E verifica, né, se já chegou no limite, né, se já chegou em 3, que o limite, né, foi definido que é até 3. Aí o i é 1. Como o limite é até 3, o que ele faz? Ele vai entrar no laço novamente e vai executar a próxima linha, que é imprimir i mais 1 e o azinho. Então ele vem para cá de novo. Aí ele vai exibir o valor de i
somado a 1, né? O valor de I somado a 1. Aí quanto é o I agora? O I é 1. 1 mais 1, 2. Ele vai exibir na tela o 2. Vejam que ele não altera o valor de I, né? Ele só mostra, o comando é mostrar na tela o valor de I mais 1. Então, ele vai colocar segundo valor. Vai aguardar que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 8. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável V na posição 1 agora. O valor de I é 1. Ele vai armazenar no V de 1. E o V de 1, né, é justamente esta posição aqui, né? O V de 1. Aí ele vai armazenar no V de 1 o valor que o usuário digitou. Então vamos lá colocar o valor que o usuário digitou. Armazenou o V de 1 lá para o usuário. Próxima instrução. Chegou no fim para. O que acontece quando chega no fim para? Ele volta e vai ocorrer o passo, que não está explícito aqui. E quando não está explícito, a gente já sabe que o passo vai ser de 1 em 1. Ou seja, o I vai receber mais 1. Aí quanto é o I? O I é 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio I. 2. Como é até 3 e o I ainda é 2, ele entra no laço novamente. Vai executar a próxima instrução dentro do laço. A próxima instrução é imprimir o I mais 1. Quanto é o I agora? 2. 2 mais 1, 3. O Ozinho, seguido da palavra valor, e aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 2. No momento que ele tecla Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável V na posição 2. Aí, variável V na posição 2. Variável V na posição 2. Então, ele vai armazenar nesta posição. Então, vamos lá armazenar o valor que foi digitado lá pelo usuário. Ele vai e armazena 2. Próxima instrução. Chegou no fim para. O que acontece quando chega no fim para? Volta e executa o passo novamente que não está explícito aqui. Ou seja, um incremento de mais 1. Quanto é o I? 2. 2 mais 1, 3. Armazena no próprio I. 3. E verifica, né? Como o I é até 3, e agora que ele chegou, né, em 3, inclusive, né, o 3, ele ainda entra no laço novamente. Imprimir o valor de I somado a 1 mais o texto que está aqui. Então vamos lá. Aí ele vai exibir o valor de I mais 1. O I é 3. 3 mais 1, 4. O Ozinho falou. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 7. Teclou Enter, o que vai acontecer? O valor é lido, é armazenado na variável V na posição 3, porque o I agora é 3. Então, o valor que foi informado pelo usuário vai ser armazenado no V de 3. Aí o V de 3 é esta posição que nós temos aqui. Então, ele vai lá, armazena o valor que foi digitado, armazena o valor que foi digitado no V de 3. Aí ele armazena lá o 7.
próxima instrução, chegou no fim para. O que acontece quando chega no fim para? Volta e vai executar o passo, que não está explícito aqui. Mas a gente sabe que toda vez que não está explícito, o I vai ter o incremento de mais um. Ou seja, o I vai receber I mais um. Né? Lembrando lá, toda vez que ocorre o incremento do passo, né? Eu vou colocar aqui ao lado, I recebe o I mais um. Né? Esse aqui é o passo. O I recebe I mais um. Não está explícito lá, né? O passo. O I é 3. 3 mais 1, 4. Armazena no próprio I. Executou o passo. Depois de executar o passo, verifica. Opa, é até 3. E o I chegou agora em 4. Então ele ultrapassou o limite. Se ultrapassou o limite, o que, é que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço, não vai executar nenhuma instrução e vai executar a próxima instrução depois do fim para, que por enquanto não tem nada, né, para ser executado como tarefa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender a entrada de dados? Deu sim, professor. Só um pouquinho complicado, mas deu sim. Desculpa, eu não consegui compreender. Deu sim, só que foi um pouquinho complicado, sim. Ah, tá. É porque, principalmente com relação ao passo que fica implícito, né? Porque você não tá vendo ali ocorrer o passo. Mas tem que entender que sempre vai ocorrer dessa forma no momento que eu não tenho, né? O passo, ok? Tudo bem? Até aqui? Tudo Bom, sim. então nós vamos. Deixa eu só ver se eu copio aqui pelo menos uma parte, para a gente poder fazer o próximo. Deixa eu trazer para cá, para a gente possa fazer o próximo e eu vou tentar manter aí o quadro que a gente vai estar utilizando depois. Esse quadro é bom, mas ele deveria permitir que a gente selecionasse tudo de uma vez, né? Mas fazer o quê? A gente poder levar de uma forma mais rápida as informações do quadro. Vamos arrumar aqui. Eu vou só recolocar o vetor aqui para que a gente possa ver agora outras coisas que a gente pode fazer, né, com o vetor. Então, os valores que foram digitados foi o 5, o 8, o 2 e o 7.
que ocorreu, né, a entrada de dados usando essa estrutura, né, que a gente está vendo. Ocorreu a entrada de dados e terminou, né, o monitor do usuário desta forma. Muito bem. Vamos ver agora como eu posso fazer para executar a seguinte tarefa, né? Então, ele armazenou os dados no vetor e esses dados, né, já estão devidamente armazenados na memória do computador. E digamos agora que eu queira exibir todas as informações na tela, né? Então, todas as informações que foram digitadas, eu quero agora guardar, né, no monitor para que o usuário possa utilizar essas informações, né, vendo na tela tudo aquilo que foi armazenado. Eu poderia colocar, né, imprimir o V de 0, imprimir o V de 1, imprimir o V de 2, imprimir o V de 3 diretamente, né, para poder fazer a exibição dessas informações. Mas como eu tenho certeza, né, que eu preciso ir em cada posição e mostrar essas informações na tela, aí eu vou mostrar utilizando um laço também, né? Então eu vou aproveitar aqui a estrutura do meu algoritmo para poder criar um laço para executar essa tarefa, né? Então eu vou criar um laço exatamente igual ao que eu utilizei na entrada. O que vai mudar agora é o que eu quero fazer. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mostrar essas informações na tela. Então, se eu quero mostrar as informações na tela, então eu coloco desta forma, para que não fique, né, um valor colado um no outro, né, eu vou colocar também para um espaço em branco entre os valores. Porque senão ele vai colocar, né, um valor seguido do outro, para que não fique, né, tudo junto. Eu vou executar a tarefa dessa forma. Vou só pegar a variável i que a gente utilizou lá, que a gente vai precisar dela. A variável i que terminou com o valor igual a 4. Então, o último comando, né, foi o valor de igual a 4 e o passo, né, que vai acontecer. Então nós vamos ver agora a execução dessa segunda parte aí, né, que a gente está vendo. Então, terminou, né, aqui, depois do fim para, o programa terminou aqui, e ele encontra, né, como primeiro comando, outro para ir de 0 até 3 faça. Ora, nós já sabemos que toda vez que ele lê esta linha pela uma primeira vez, para i de 0 até 3 faça, o que acontece? O valor de i, ele recebe o valor inicial. Então, como é a primeira vez que ele está fazendo a leitura dessa linha, o valor de i recebe o valor inicial. Ou seja, o i vai receber 0. Logo, aqui, né, o valor de i volta a receber 0. E entra no laço para executar as tarefas que estão aqui definidas. Ora, o que eu quero que aconteça? Eu quero que mostre na tela o V de 0, porque o I neste momento é 0, seguido de um espaço em branco. Então ele vai mostrar o V de 0. Quem é o V de 0? Está aqui, ó. O V de 0 é justamente esta posição, né? Ou seja, o valor é igual a 5. Então ele vai mostrar o V de 0. Então ele vai mostrar o 5, seguido de um espaço.
Depois, chega no fim para novamente. O que, que vai acontecer? Volta e vai acontecer o passo, que não está escrito aqui, né? Mas a gente sabe que o passo, quando não está escrito, ele vai ser incrementado em 1, né? Ou seja, I recebe I mais 1. Quanto é o valor de I nesse momento? O valor de I é 0. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio I. Aí verifica como é até 3 e o valor de I é 1, o que vai acontecer? Ele entra e executa de novo as instruções que estão dentro do laço. Mostre na tela o V de 1, né? Porque agora o I é 1. Mostra o V de 1 seguido de um espaço. Aí ele vai lá, vai mostrar o V de 1. Quem é o V de 1? O V de 1 é o 8. E vai mostrar o 8 seguido de um espaço. Chegou no fim para novamente. Quando chega no fim para, o que, que vai acontecer? Volta e vai executar novamente o passo. Ou seja, o I recebe I mais 1. Quanto é o I? 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio I. Como é até 3, entra no laço novamente. Mostre na tela o V de 2. Quem é o V de 2? O V de 2 é o 2. Então ele vai mostrar o 2 seguido de um espaço. Então aqui ele vai mostrar o 2 seguido de um espaço. Fim para. O que acontece quando chega aqui? Volta e vai executar o passo, que não está escrito aqui. Quando o passo não está escrito, é porque vai ser incrementado em 1. Ou seja, o I recebe mais 1. Quanto é o I? 2. 2 mais 1, 3. Armazena no próprio I. Como é até 3, inclusive o 3, ele entra no laço novamente. Mostre na tela o valor de V de 3. Porque o I agora é 3. Quem é o V de 3? O V de 3 é 7. Seguido de um espaço. Então ele vai mostrar o V de 3, que é 7, seguido de um espaço. Chegou no fim para, o que acontece quando chega aqui? Volta e o I vai ser incrementado novamente. Aí o I vai receber mais 1. O I vai receber mais 1. O I é 3. 3 mais 1, 4. Armazena o próprio I. Como é até 3, e agora o I é 4, aí opa, o que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim para. Então agora eu vou só complementar aqui o algoritmo, né? Porque nós tivemos lá um início. E agora um fim. Aí a próxima instrução é justamente o fim do algoritmo. Então o que, que nós fizemos aí? Nós mostramos a entrada de dados de um vetor de números e a saída de dados de um vetor de números. Então ocorreu a entrada de dados, né, de um conjunto numérico e a saída de dados de um conjunto numérico. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor? Não, professor. Pois não. Qual é o conceito de vetor? Eu cheguei Oi? um pouco atrasado na aula. O conceito de vetor. É assim, a gente pode colocar o vetor como sendo uma estrutura de dados com a possibilidade de você armazenar diversos conteúdos, né, de um determinado tipo ou até mesmo de vários tipos diferentes, sempre dependendo
da estrutura que você está utilizando, da linguagem de programação que você está utilizando. Então, com um único nome, e você define várias posições, você tem possibilidade de armazenar um conjunto de dados do mesmo tipo ou de tipos diferentes, sempre dependendo do tipo de linguagem de programação que você esteja armazenando. É possível, inclusive, você armazenar dentro de uma posição outro vetor. Então eu posso ter um vetor dentro de um vetor. Então, em vez de armazenar um único número numa posição, ele permite também eu armazenar numa posição um outro vetor. Um vetor dentro de um vetor. Tá? Então, dependendo da linguagem que você esteja trabalhando, né, ela permite, assim, uma infinidade de coisas para você armazenar alguma coisa. Ok? Ok, obrigado. Tranquilo. Bom, então, nós vimos aí como fazer a entrada de dados, né, de cada um dos valores do vetor e como fazer a exibição de cada um valor do vetor. E nós estamos mostrando aqui posição por posição, tá? Só tem essa forma de você exibir um vetor? Não, não tem só essa forma, tá? Tem várias formas. Eu poderia, por exemplo, mandar exibir todo o vetor de uma vez, né? Em vez de criar uma estrutura para exibir de um por um aqui, eu poderia simplesmente fazer assim. Eu poderia colocar algo do tipo imprimir V. Ou seja, ele vai pegar o conjunto todo e exibir de uma vez. Então eu posso exibir um por vez e posso, né, também armazenar valor por valor. Ok? Normalmente, quando você tem uma entrada de dados e esse vetor é um vetor de caractere ou uma string ou uma lista, o comando de entrada é um único, é ler V, por exemplo. O comando de entrada, quando eu tenho uma cadeia de caractere, um vetor de caractere, quando eu trabalho com caractere. Por exemplo, quando eu faço lá um input lá no Python para ler o nome, né, como ele considera tudo como caractere, eu não preciso digitar letra por letra, né, como ocorre aqui com os números que eu estou digitando. Tá? O caso dos números é uma particularidade onde eu estou armazenando cada número de um determinado tipo. No exemplo aqui, a gente está armazenando números reais. Eu estou armazenando cada um dos números que está ocorrendo a entrada, um número por vez, armazenando essa informação no vetor. Aí, em geral, quando você manipula caractere, normalmente você não precisa, né, fazer um laço para poder ocorrer a entrada ou a saída de dados. Né? Você simplesmente manda que ocorra a entrada no vetor e ocorra a saída do vetor. Tá certo? Aí tudo são particularidades aí que a gente vai vendo para cada situação que é apresentada, você usa de uma forma, dependendo da sua necessidade. Tudo bem até aqui? Ok? Tudo certo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Bom, vamos ver outras situações, né, que a gente pode fazer com o vetor. Deixa eu ver só se eu tenho a opção aqui de copiar aqui do...
duplicar aqui. Opa, beleza. Que aí fica melhor, para a gente poder manipular aqui o 3. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma outra manipulação agora, né? Nós terminamos lá com a entrada de dados e com a saída de dados, né? Podendo ser exibido um por vez, né? Então, vou colocar aqui um texto só para representar. Vou colocar aqui um comentário, né? A entrada de dados numérica. Está ocorrendo aí a entrada de dados de números, né? Depois está ocorrendo aqui a saída de dados um por vez, um número por vez, a saída de dados um número por vez, e que saída de dados de todo vetor. Saída de dados de todo vetor. Muito bem. Aí agora vamos fazer uma outra manipulação aí para aproveitar, né, as possibilidades aí que a gente tem com o vetor, né? Vamos fazer uma outra manipulação, né, com o vetor. A primeira delas, por exemplo, aí eu quero que inclusive você dê uma ideia, né, como eu posso fazer isso. Digamos agora que eu queira fazer a exibição do vetor de forma ao contrário. Ou seja, exibir primeiro o V de 3, depois o V de 2, depois do V de 1, depois 0. Aí vai aparecer na tela 7, 2, 8 e 5. Alguma sugestão para executar essa tarefa, para exibir ao contrário? Botar o passo como -1. Então o passo começaria, vamos lá, vamos colocar a sua ideia no papel. Eu vou copiar aqui, para a gente poder aproveitar. Saída de dados invertida. Eu quero invertida. Diga lá. Para aí de De 3 até 0. Com de passo -1. 3 até 0. O que mais? Com passo -1. Agora sou obrigado, né, a colocar, né? Passo -1, faça. Agora eu sou obrigado a colocar, né? Porque o valor do passo já não é o passo padrão, né? É. E vai executar a tarefa. Vamos verificar, né, se funciona, né? A gente sempre verifica se funciona executando o teste de mesa, né? Então a gente só tem certeza que efetivamente funciona. Então terminou bem aqui o último, né, da exibição. Aí a primeira linha de comando é: para ir de 3 até 0, passo -1, faça. Quando ele lê a primeira vez essa linha, ora, o que vai acontecer? O valor de I, né, vai receber o valor inicial, né? O I de 3. O I de 3 até 0, passo -1. Então, quando ele lê a primeira vez, o I recebe o valor inicial. Então, vamos lá. O I vai receber 3. E entra no laço, né? Aí a primeira coisa, mostre na tela o V de
3 seguido de um espaço. Quem é o V de 3? V de 3 é o 7. O V de 3 é o 7. Então, ele vai lá no monitor do usuário, vai exibir o 7 seguido de um espaço. Chegou no fim para, o que acontece? Volta e vai executar o passo. Opa, agora, deixa eu até colocar aqui, né? Nós temos um passo diferente, né? É o I recebe I menos 1. Né? O passo agora é diferente. I recebe I menos 1. Quanto é I? 3. 3 menos 1, 2. Armazena aí I. Então, ele vai diminuir para 2. Como é até 0, ele entra no laço novamente. Mostre na tela o V de 2. Ele vai mostrar o V de 2. Quem é o V de 2? O V de 2 é o 2. Está aqui. Ó. O V de 2 é o 2. Então, ele vai mostrar na tela o V de 2, que é o 2, seguido de um espaço. Chegou no fim para, o que vai acontecer? Volta e o I vai receber menos 1. Quanto é o I? 2. 2 menos 1, 1. Armazena em I. Aí o I vai receber 1. Como é até 0, entra no laço novamente. Mostre na tela o V de 1, né? Porque o I é 1. O V de 1. Quem é o V de 1? O V de 1 é o 8. Aí ele vai lá, exibe o V de 1, o 8. Seguido de um espaço. Chegou no fim para, o que acontece? Volta e o I vai receber menos 1. O I é 1. 1 menos 1, 0. Armazena em I. 0. Como é até 0, inclusive o 0, né? Ele entra no laço e executa de novo a tarefa. Mostre na tela o V de 0. Quem é o V de 0? O V de 0 é o 5. O V de 0 é o 5. Aí ele vai no usuário, mostra o 5. Chegou no fim para, volta e executa o passo. 0 menos 1, menos 1. Armazena menos 1. E testa, né? Aí, opa, é até 0 e agora o I é menos 1. O que vai acontecer? Cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim para. Então, ele exibiu de forma invertida. Né? Ah, mas só tem essa forma de fazer? Vejam que aqui eu manipulei o índice. Né? Eu fiz com que o índice iniciasse com o valor final, normalmente, né, definido com o tamanho do vetor, né? Lembra que a gente usa aquelas funções lá para ver o tamanho do vetor, né? O tamanho, a quantidade de espaços que a gente tem. Então, iniciou com o tamanho do vetor e foi diminuindo ao longo do tempo. Mas eu poderia fazer assim, ó, a execução dessa mesma tarefa, ela poderia ser feita assim, ó. Deixa eu duplicar esse daqui. Eu poderia fazer assim, ó. Vou pegar agora aqui o 4. Em vez de mexer com o índice, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou permanecer com o índice normal, o índice e o passo, de 0 até 3. O passo 1, quando eu não coloco, né? Eu coloco o passo 1. E aqui, ó, em vez de definir a posição, eu vou colocar uma fórmula que vai me indicar o que eu quero. Ora, se eu quero que aí dê o valor
3, 2, 1, 0. E eu sei que o i, desta forma aqui, a variação do i vai ser de 0 até 3. Então, olhem só. Eu sei que o i, no primeiro valor vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, correto? Qual é a fórmula que eu vou criar aqui para que dê como resultado? Quando o i for 0, o que eu quero que dê como resultado? Eu quero que dê 3, que é a última posição. Quando o i for 1, qual é o resultado que eu quero? Eu quero que dê 2. Quando o i for 3, qual é o que eu quero que dê como resultado? Eu quero que dê 1. E quando o i for 3, eu quero que dê como resultado 0. Ora, qual é a fórmula que eu vou colocar em função de i para que dê esse resultado? O que vocês acham? Alguma coisa que somado ou subtraído de 0 dê 3. Depois, essa mesma coisa dê 1, dê 2 e assim sucessivamente. O que vocês acham? 3 menos i. 3 menos i. Vamos verificar. 3 menos i. Vou colocar para todos, né? 3 menos. 3 menos. Eu vou colocar e a gente vê se está certo, correto? Então, aqui é o i. Esses valores que estão aqui é o i. Vamos verificar. 3 menos 0, 0. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. Opa, deu. Logo, eu vou alterar aqui para 3 menos i. Então veja que eu coloquei uma fórmula agora aqui dentro do colchete. O índice não se alterou e a gente vai fazer agora o teste de mesa. Vamos lá. Para ir de 0 até 3, faça. Quando ele recebe a primeira vez, né? Quando ele lê a primeira vez esse comando, o que acontece? O valor de i recebe o valor inicial, ou seja, o i vai receber 0. O i vai receber 0. E entra no laço. Entra no laço. Mostre na tela o v de 3 menos 0, não é isso? Quem é 3 menos 0? 3. Então, quem é o v de 3? Ele vai lá e mostra o 7. Aí ele vai mostrar o 7. Deixa eu só colocar uma caixinha aqui, só para a gente poder representar. Então ele vai na tela e vai mostrar. Aqui não é a mesma função. Só marcar aqui. Ele vai na tela e vai marcar vai exibir o 7. Então ele vai exibir o 7. Ok? O V de 3 menos I. 3 menos 1, 3 menos 0, 3. Então ele vai mostrar o V de 3, seguido de um espaço. Beleza. Já exibiu o primeiro. Chegou no fim par, o que vai acontecer? Volta e o valor de I vai ser incrementado, né? Então agora, deixa eu só ajeitar aqui também, né? E agora o valor de I é I mais 1. Mais 1. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio I. 1. Como é até 3 e o I ainda é 1, ele entra no laço. Mostre na tela o V de 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Ou seja, o V de 2. Aí ele vai na tela e vai exibir o V de 2. Então veja que ainda agora ele fez o 3 menos 0 e agora ele está fazendo 3 menos 1, que é 2. Aí ele mostra o V de 2.
Chegou no fim para, o que vai acontecer? Ele volta e vai ocorrer o passo novamente. E recebe I mais 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio I. Como é até 3, mostre na tela o valor de V de 3 menos 2. 3 menos 2, 1. O V de 1. Quem é o V de 1? 8. Ele vai lá na tela e vai mostrar o 8. Justamente o 3 menos 2, que é 1. O V de 1. Chegou no fim para, o que vai acontecer? Volta e vai executar o passo novamente. Ou seja, o I vai receber mais 1. 2 mais 1, 3. Armazena no próprio I. Como é até 3, inclusive o 3 entra no laço novamente. Mostre na tela o valor de 3 menos 3, né? Que o I é 3. 3 menos 3, 0. Ou seja, o V de 0. Quem é o V de 0? 5. Aí ele vai lá e mostra na tela o 5, que é justamente o 3 menos 3. Chegou no fim para, o que vai acontecer? Volta e vai acontecer o passo. 3 mais 1, 4. Aí, opa, como é até 3 e o I agora é 4, ele cai fora do laço, vai executar a próxima instrução depois do fim para. Tudo bem? Entenderam? Então vejam que eu posso manipular o índice para executar a tarefa, ou então incluir uma expressão para executar dentro do laço. Em função do valor de I, eu crio uma fórmula para que eu tenha, né, o resultado desejado, né? Ou seja, eu quero 3, depois 2, depois 1, depois 0. Então, é uma outra forma de você manipular, né, o índice para pegar a informação que você deseja. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, foi tudo, professor. Tudo certo. Muito fácil isso, né? Muito bem, vamos lá. Então, se não tem dúvidas, vamos seguir. Vamos ver outra situação agora, tá? Então, nós já manipulamos aí vários índices, exibição ao contrário e etc. Vamos começar a trabalhar, por exemplo, com cálculos, né? Digamos que eu queira fazer a somatória dos valores do vetor, né? Eu vou dar uma reduzida aqui. Eu vou tirar um pouco aqui essas exibições. Eu vou colocar só uma saída de dados, só para ficar com espaço melhor aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então, executou aí essa tarefa. E agora eu queira fazer uma manipulação fazendo a somatória dos valores do vetor. Então, o usuário entrou com vários valores e esses valores, né, eu quero agora que ele mostre para mim a somatória desses valores que foram armazenados no vetor, tá? Armazenados no vetor. Então, vamos usar essa opção até aqui, que mostrou o vetor. Então, ocorreu a entrada, depois mostrou os dados do vetor, a saída de um número por vez. E eu quero agora fazer a somatória dos valores do vetor.
Ora, para fazer a somatória dos valores do vetor, que todos os valores que foram informados, eles foram devidamente armazenados, né, numa determinada posição do vetor, e eu quero somar o 5 mais 8 mais 2 mais 7. Ora, se eu quero executar essa somatória, eu preciso criar um acumulador para executar essa tarefa, né? E esse acumulador tem que ser do mesmo tipo de dados que estão armazenados no vetor. Então, como eu estou utilizando um vetor do tipo real, todos os valores inseridos, né, dentro desse vetor precisam ser do mesmo tipo, né? Então, a somatória vai ser possível, né, executar essa tarefa porque todos vão ser do mesmo tipo. Bom, o primeiro procedimento é eu criar esse acumulador, né? Desculpem. Criar esse acumulador. Então, eu vou chamar de S para esse acumulador e eu vou atribuir para S o valor inicial igual a 0. Lembra que a gente já comentou, né, da necessidade que você tem de sempre zerar, né, o acumulador para que ele não guarde nenhum lixo, né, na memória do seu computador. Então o S recebeu 0. Então vamos criar aqui o acumulador. Criando aqui o acumulador. O nome desse acumulador é S. E lá dentro ele vai poder armazenar valores do tipo real também. Ok? E dentro de um laço, aí eu posso utilizar o laço de entradas ou o laço da saída, não importa, só importa que precisa ser dentro de um laço. Eu vou colocar o acumulador para funcionar. Eu vou usar o laço de entrada, tá? Vou lá usar o laço de entrada. Então aqui dentro do laço de entrada, eu vou colocar o acumulador para executar a somatória. Então aqui eu vou colocar o S, vai receber o próprio S, mas onde está ocorrendo a entrada de dados, né? O V de I. Então coloquei o acumulador aí dentro. E depois, né, fora do laço, eu já tenho possibilidade de mostrar a resposta, né? Imprimir. Soma igual ao S. Então vamos ver agora como se comporta, né? Executando a tarefa desde o início, né? Então a gente vai arrumar aqui o nosso programa. Vamos recomeçar o nosso programa. Vamos recomeçar. Início. Depois, real, V de 4. Aí criou a variável V com 4 posições. Criou a variável S. E o S recebeu 0. O S recebeu 0. O S recebeu 0. Executou essa tarefa. O S recebeu 0. Depois, inteiro I, criou a variável I do tipo inteiro. E depois vai ocorrer a entrada de dados. Para I de 0 até 3, faça. O I vai receber o valor inicial, 0. Então, o I vai receber o valor inicial, 0. Depois, imprimir. Aí vai colocar o valor de I somado a 1, o Ozinho, e depois o texto valor. Aí ele vai exibir, né, esse texto que está aqui. E vai esperar que o usuário faça alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 5. Teclou Enter, o valor vai ser lido
e vai ser armazenado na variável v na posição 0. Então, o 5 vai ser armazenado, né? Aí, armazenou. Depois, S vai receber o S mais o V de 0. Quanto é o S? 5. 0. O S é 0. 0 mais o V de 0. Quem é o V de 0? 5. 5 mais 0, 5. Armazena no próprio S. Aí vejam que agora o S recebe o primeiro valor. Então, acumulou o primeiro valor. Chegou no fim para. O que acontece? Volta e vai ocorrer o passo. Ou seja, o I vai receber mais 1. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio I. Próximo. Aí vai exibir na tela segundo valor. Então, ele vai exibir na tela exatamente, né, o que está estabelecido bem aqui. Segundo valor. Aí o usuário entra com 8. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável V na posição 1. Aí lá no V de 1, ele armazena o 8. Próxima instrução. S recebe S mais V de 1. Quem é o S? 5. 5 mais o V de 1. O V de 1 é 8. 8 mais 5, 13. Armazena em S. 13. Armazenou em S. Chegou no fim para. O que acontece quando chega aqui? Volta e o I vai receber mais 1. 1 mais 1, 2. O I recebeu mais 1. Como é até 3, mostre na tela o I mais 1, valor. Ele vai exibir na tela terceiro valor. Vai exibir terceiro valor. Aguarda que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá e digita 2. O usuário digitou 2, tocou Enter, o valor é lido e armazenado no V de 2. Então, o 2 é armazenado aqui. S recebe S mais o V de 2. Quanto é o S? 13. 13 mais 2, 13 mais 2, 15. Armazena no próprio S. Chegou no fim para. O que vai acontecer? Volta e vai executar o passo. 2 mais 1, 3. Como é até 3, inclusive o 3 entra no laço de novo. Mostrar na tela, quarto valor. Vai mostrar na tela o texto, quarto valor. Espera que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá, digita 7. Teclou Enter, o valor é lido e armazenado em V de 3. Eu ia 3, V de 3. Então, o 7 é armazenado no V de 3. Próxima instrução. S recebe S mais o V de 3. Quanto é S? 15. Quanto é o V de 3? 7. 15 mais 7, 22. Armazena no próprio S. 22. Chegou no fim para. Volta. O I vai receber mais 1. 3 mais 1, 4. Como é até 3, ele cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim para. Aí mostra na tela, soma igual, aí ele vai lá, vai digitar soma igual o conteúdo da variável S. Ele vai mostrar o 22. Aí depois recomeça. Para I de 0 até 3, faça. O I vai receber
4. Perdão, 0, né? Porque volta a pegar o valor inicial. E assim começa, né, a exibição de cada posição do valor, executando o laço, que a gente já viu aqui, né, como funciona o laço da exibição. Ele vai exibir todos os valores do vetor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, professor. Muito fácil Tranquilo, isso, não? professor. Bom, então eu posso, né, calcular aí a média do valor do vetor, verificar o maior, verificar o menor. Posso fazer uma série de manipulações aí, né, com relação ao vetor. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, que aí a gente deixa eu só parar a gravação, e a gente vai falar sobre